Vivenciar o luto é uma experiência extremamente única e é um momento muito difícil que pode se manifestar de diversas formas em diferentes pessoas também. Aquelas pessoas que estão passando pelo processo do luto pode demonstrar através de emocionalmente, físico, espiritual e social. Ou seja, a pessoa em luto pode apresentar dificuldade de atenção, concentração, insônia, diminuição ou aumento de apetite, isolamento, contestar sua fé, além de crises de choro, raiva, culpa e alívio. São diversas formas que a gente acaba passando quando está em luto. Por perder uma pessoa ou um animal. E passar por esse processo não é fácil, não é? Tem que ter um autocuidado, paciência, aprender a se adaptar à nova situação, sem aquele animalzinho, sem aquela pessoa. Quando a pessoa se readaptar à nova realidade e retomar as suas atividades diárias, tem que ter um acompanhamento psicológico, porque aquilo ali vai poder te ajudar no processo. O indivíduo tem que lidar com esse processo, né? Então, se não, digamos, superar, se readaptar, não lidar com a realidade, com a nova realidade, precisa de uma ajuda profissional. Existem muitos sinais que indicam a necessidade do acompanhamento do psicólogo, né? Muitas vezes o médico dependerá dos prejuízos da rotina da vida, ou seja, a pessoa se torna incapaz ou expressa muitas dificuldades de retomar as atividades diárias, de trabalhar, de ter lazer, fazer planos. Então, quando está assim, a gente precisa ajudar essa pessoa ou pedir ajuda a um psicólogo. O tempo em que cada um reage a cada fase depende de cada pessoa, de como ela consegue. Pode até chegar à fase da aceitação. Alguns demoram dias, outros demoram anos. E alguns não conseguem aceitar nunca. Que aí é quando precisa de ajuda de um profissional. Lidando com os sentimentos. É preciso aprender a dar um significado às perdas. Sofrer é esperado e necessário, mas é preciso aprender a conviver sem a presença do seu animal, daquela pessoa, do que você perdeu. E olha, muitas pessoas julgam por que eu falo do animal também. Eu tenho meus bichinhos. Então, só quem perdeu algum e que gosta muito é que vai entender o que eu estou falando. É que vai saber o que eu estou falando. Podem achar ridículo. Algumas pessoas pensam assim. É muito complicado
a gente falar que está passando por um luto quando se fala de um animal, de um gato, de um cachorro, de qualquer animalzinho que você cuidava e gostava muito. E quando a gente perde, muitos acham que não é pra gente ter luto. Ah, era só um animal. Você não tem por que sentir o luto. E eu acho que as pessoas têm que ter respeito. Principalmente respeito quando aquela pessoa perdeu o seu animal, o seu animalzinho, o seu pet, e ela está triste, chorando muito. As pessoas têm que respeitar, porque de verdade a gente passa pelo processo sim de luto também. E do mesmo jeito, a gente respeita quem perde uma pessoa. Eu acho que toda vida é importante. Só quem gosta de animal vai entender o que eu estou falando. Só quem gosta mesmo. E não é fácil lidar com isso. Conviver e conversar com a pessoa que está passando pela situação ajuda muito, viu? Ajuda bastante. Falar dos sentimentos também. Quando eu me sinto muito triste, eu gosto muito de conversar. Claro, só que eu tenho que conversar com uma pessoa que eu confio, uma pessoa que vai me escutar e não vai me julgar. E eu consegui ter a minha liberdade e, tipo, eu tenho que falar o que eu sinto com uma pessoa que realmente eu me sinto confortável e de confiança. E quando eu não tenho uma pessoa para falar, é bom escrever, porque você vai botar para fora tudo aquilo que você está sentindo. Então, muitas das vezes o que eu sinto, eu não consigo falar para ninguém. Eu não consigo falar para ninguém. Então, eu simplesmente escrevo, porque eu sinto essa necessidade de colocar para fora. De falar tudo o que eu estou sentindo, de toda a minha tristeza. E isso meio que me ajuda. Então, se você não tem ninguém também, não tem ninguém com quem conversar, é muito bom você escrever. Coloca no papel, escreve e você vai sentir um pouco de alívio. É muito importante colocar todos os sentimentos, toda a sua tristeza para fora. Se você tiver uma pessoa, melhor ainda. Se não, essa é a dica que eu dou. É o que eu faço. É muito bom. Depois que você coloca pra fora tudo o que você sente, é muito bom. E é melhor ainda se você tiver uma pessoa pra conversar. Porque às vezes a gente não precisa nem ouvir conselhos. A gente nem quer conselhos. A gente às vezes só quer que a pessoa escute, que a pessoa esteja com a gente. Seja carinhosa com a gente. Eu estava lendo uma matéria, uma visão médica veterinária que falava que o luto por uma perda de um animal de estimação, por exemplo, ele é conceituado como um luto não reconhecido ou não autorizado. Isso é um tipo de luto, é um tema considerado um tabu ainda, como eu tinha falado. É um tabu porque as pessoas têm um preconceito muito grande, achar que as pessoas não podem ficar de luto, né? Por causa de um animal, digamos assim. Comparado à morte de uma pessoa, por exemplo. Pois é reforçado pelo não conhecimento dos familiares e da sociedade diante de uma perda.
esse é um tipo de luto normalmente não é válido e pedindo que a dor seja expressa e dessa forma reforçando que o sofrimento permaneça mudo. Olha como as coisas. Eu li aí uns dias atrás o projeto de lei, né, que permite a ausência do serviço por um dia, né, no trabalho, pelo falecimento de um cachorro ou um gato de estimação. Eu fico pensando, quando eu perdi um animalzinho, no mesmo dia eu tive que trabalhar, né? Porque eu fiquei assim pensando, como é que eu vou chegar no meu trabalho e dizer que eu não estava bem, que eu estava chorando pelo simples motivo de que eu estava muito triste por perder o meu animal. Então, eu não sei se essa proposta que estava em análise iria ser. Eu acho que está em análise, eu não sei se já tem se o projeto já foi aprovado, eu não sei como, porque eu não me lembro muito bem. Eu não realmente não me lembro muito bem na reportagem, então me desculpem. Caso vocês tenham interesse, dá uma pesquisada aí. Mas era mais ou menos isso que eu tinha visto. Eu não sei como é que está, se já está sendo, se foi aprovado, eu não sei. Era um projeto, né? Então, assim, se entrasse em vigor seria muito bom, porque é muito triste passar por um luto de um animalzinho. Muito difícil a gente ter que estudar ou trabalhar no mesmo dia que perdemos o animal. Eu escolhi esse tema porque eu já passei por muitos lutos de pets. Eu sempre lido com isso, infelizmente. E talvez alguém que caiu nesse vídeo esteja precisando ouvir, quiser conversar comigo, esteja passando pelo processo, precise ouvir. Eu escolhi esse tema, nem sei porquê, mas já passei e ainda passo pelo luto de perder algum animal. E infelizmente esse é um tema que ainda é um tabu até hoje. E desculpe também pela minha voz, a minha voz não tá muito legal, porque eu estou com uma crise de rinite, como eu já fiz outro vídeo aí sobre rinite, eu tenho uma crise cruel de rinite e eu estou há dias com uma crise, a minha rinite é atacada. Fora que eu também peguei uma gripe. E se você conhece alguém que está passando pelo luto de uma pessoa, de um animalzinho, principalmente de um animal, nunca diga, nunca desmereça o luto daquela pessoa. Dizer que é só um animal e colocar um outro no lugar ou outras coisas no mesmo gênero é desmerecer o sofrimento daquela pessoa. Dizer, era só um animalzinho, vamos cuidar de outro, vou te dar outro. Gente, não faça isso. O luto a gente tem que passar para poder um dia dar um amor àquele outro animal. Não, não é só substituir, tá? Isso pode levar a
pessoa que está passando pelo processo a não se permitir a sofrer, a não se manifestar a dor, a não aceitar e reconhecer. E para um luto ser saudável, é necessário que seja reconhecido como verdadeiro e permitir sua manifestação, respeitando o tempo de cada um. Então não julguem, não julguem. Deixa a pessoa passar pelo processo e simplesmente fique do lado da pessoa. É só o que a gente precisa quando passa por um luto. E aí, quando a pessoa estiver preparada, ela vai cuidar de outro animalzinho. Porque amor não falta. E um dia, ela vai cuidar novamente de outro. Então tem que ter muita paciência. Seja paciente se você estiver com a pessoa passando pelo processo de luto. E se você está passando e não tem ninguém para conversar e botar para fora todos os sentimentos tristes que você está sentindo, faz o que eu digo. Escreve no papel e se você tiver alguém, converse com essa pessoa. Eu tenho certeza que vai te ajudar. E a gente lida com a perda durante a vida inteira. Temos perda de pessoas, de animais, de sonhos, de projetos, empregos. Muitas vezes perdemos muitas coisas. Então, o que ajuda a gente a entender esse sentimento é refletir sobre a dor. Sempre. É importante que você fale de luto, de todas as suas incertezas, todas as suas perdas, sua tristeza. Falar sobre a vida. E sempre bom conversar porque vai te ajudar a passar pelo processo. Até o próximo vídeo.